Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso webinar Revolução Digital na Floresta Plantada. Eu sou Fernando Campos, diretor-geral da Ponce no Brasil e membro do Comitê de Digitalização da FinChan, e seria o mediador desse evento. A FinChan é a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Finlândia, e como todos nós sabemos, a Finlândia é um país reconhecido mundialmente pela força no setor florestal, haja visto as grandes empresas que atuam globalmente e em toda a cadeia produtiva do setor. Como praticamente todos os setores, a digitalização também trará ou já está trazendo grandes impactos no setor da floresta plantada. Por isso, a escolha do tema pelo Comitê de Digitalização da FinChan. Mais uma vez, agradeço aqui a presença de todos e daremos início ao nosso webinar. O webinar está sendo realizado em parceria pela Embaixada da Finlândia, a FinChan, e pelo Business Finland, com o apoio do IBA, Indústria Brasileira de Árvores, da ABAF, Associação Baiana das Empresas de Base Florestal e o Conectar Agro. E também contaremos com os palestrantes das empresas Stora Enso, Ponce, Nokia e Collective Crunch. Antes de dar início, a gente vai dar uma passada agora na agenda do programa. Então, nós contaremos com a abertura do embaixador da Finlândia no Brasil, Jouko Leinonen, com o diretor executivo da IBA, embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, e na sequência, os palestrantes Marcos Wichert, Renato Bueno, Rodrigo Marangoni, Rolf e Fernando Ribeiro, Mati Landim. E ao final, teremos o encerramento feito pelo Wilson Andrade. Antes de dar início, vou passar aqui alguns recadinhos para todos. Por favor, peço por gentileza, mantenham o microfone e a câmera fechadas durante o evento. Todas as perguntas devem ser postadas por escrito no chat e elas serão respondidas durante o evento ou ao final também teremos alguns minutos para responder as perguntas. O webinar será gravado e posteriormente disponibilizada essa gravação. Ok? Então é isso, desejo um bom evento a todos. E aproveito então para chamar o embaixador da Finlândia no Brasil, o senhor Jouko Leinonen. Obrigado, Fernando. Bom dia de Brasília para todos na América Latina e boa tarde aos participantes na Europa. É realmente uma honra inaugurar esse webinário hoje, realizado junto pela Embaixada, Business Finland e FinChan Brasil, como apoio indispensável de organizações brasileiras, IBA, ABAF e Conectar Agro, além de várias empresas de origem finlandesa funcionando no Brasil. Agradeço a presença de todos vocês, especialmente do embaixador José Carlos da Fonseca, diretor executivo da IPA, assim como de toda a comunidade empresarial nesse setor-chave aqui no Brasil, na Finlândia e nos outros países que estão nos seguindo hoje. Falar do setor florestal e produtos florestais entre Brasil e Finlândia é muito natural. Começou já há 2 séculos. Pode-se dizer que as relações entre nossos países foram em parte construídas nessas parcerias de produtos florestais. Durante 100 anos, até os anos 1960, existia até uma linha regular de navios entre Brasil e Finlândia, levando café à Finlândia, um produto muito importante para os finlandeses, que são os maiores consumidores de café do mundo. E os mesmos barcos voltando ao Brasil
trazendo papel e papelão. Nos anos 1960, começou a construção da indústria florestal no Brasil com maior força, tendo sua vantagem competitiva natural, como o crescimento de árvores mais rápido do mundo. Faz anos que o produto mais importante que o Brasil vende à Finlândia não é mais o café, caiu para segundo lugar, mas sim a celulose. Vender celulose para a Finlândia é quase a mesma coisa de vender areia para a Arábia Saudita. Então, parabéns ao Brasil. Durante os últimos anos, a indústria brasileira de celulose e papel tem ganho destaque mundial em excelência operacional e investimentos repetidos e bem-sucedidos. O Brasil, na verdade, se tornou não só o produtor da comida para o mundo, mas também o produtor de todo tipo de outros produtos de bioeconomia que o mundo sustentável está precisando. O que sobra para a Finlândia nessa história? O país com uma boa educação de base, sempre temos engenharia de alto nível nesse setor estratégico para nós. Temos nossa parte também na produção, porque a Finlândia continua a ser o país que mais tem florestas na Europa, 75% de seu território. E um dos países industrializados mais florestados do mundo inteiro, junto com o Brasil. Acho que é correto dizer que a tecnologia finlandesa tem ajudado a indústria brasileira a explorar plenamente suas vantagens competitivas, incluindo a floresta de plantação de eucalipto e pinos. Na verdade, essas plantações são as mais competitivas do mundo, não? E a cooperação da Finlândia com o Brasil na indústria florestal continua muito ativa, tanto no setor florestal quanto nas fábricas de papel e celulose. Esse webinário sendo uma prova. Essa cooperação florestal entre Brasil e Finlândia tem uma longa e bela história. Como historiador de formação, aqui quero mencionar só alguns pontos. Desde os anos 1960 até hoje, empresas finlandesas fornecem tecnologia e transferem conhecimento para fábricas de celulose e suas operações florestais. Um dos primeiros foi quando, no ano 1960, a Suzano comprou a máquina de papel PM5 da Finlândia, que foi adaptada para o eucalipto. Em 1964, a Klabin comprou a PM6 da Wärtsilä, na Finlândia, e na época, aquele PM6 era a maior máquina de papel do hemisfério sul. E a confiança continua. Na semana passada, soubemos de mais uma grande parceria entre Klabin e Valmet, um dos maiores fornecedores de tecnologia nesse setor hoje em dia. Também quero mencionar o investimento recente de Suzano em uma empresa finlandesa Spinnova para produzir junto fibras de textéis. Os projetos de papel e celulose têm incluso também importantes componentes de treinamento. Por exemplo, no projeto JARI, o JARI em português, vários engenheiros brasileiros foram treinados na Finlândia. Em 1979 havia em JARI 1.100 especialistas para ajudar a treinar a operação e manutenção. Os 100 especialistas e suas famílias formaram na época a segunda maior colônia finlandesa no Brasil, depois da tradicional colônia finlandesa em Penedo, no estado do Rio de Janeiro. Houve uma transferência de conhecimento muito importante da Finlândia para o Brasil também quando Pöyry estava planejando a Aracruz e Klabin Kraftliner e havia uns 50 expatriados finlandeses, mas nos últimos 20 anos a equipe da Pöyry é composta apenas de brasileiros planejando as maiores fábricas de celulose do mundo, uma após a outra. Transferência de conhecimento ocorre também no setor florestal. Foi inaugurado em 2020
o Centro Estadual de Educação Profissional Florestal e Agrícola de Ortigueira. Para o desenvolvimento do projeto, vimos que representantes da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, do Núcleo Regional de Educação de Telemaco Borba, da Prefeitura de Ortigueira e a Klabin visitaram escolas semelhantes que são modelos na Finlândia. Então, não é estranho que o maior investimento finlandês no Brasil continua a ser a fábrica de Veracel, no sul da Bahia, que tinha a alegria de visitar antes desta pandemia. Senhoras e senhores, nosso evento de hoje, Revolução Digital em Florestas Plantadas, tem como foco o progresso futuro, que o desenvolvimento digital e tecnologias novas, por exemplo, em comunicações, vão nos permitir. Mas, ao mesmo tempo, está profundamente enraizado na história de cooperação e amizade entre a Finlândia e o Brasil e seus principais profissionais nos países diferentes. Para terminar, desejo, claro, a todos vocês um excelente e proveitoso webinar. Raramente um diplomata está participando a fazer uma revolução, mas esse de florestas plantadas aceitou participar. Obrigado para a equipe de organizadores e para todos pela sua atenção. Muito obrigado, embaixador, pelas palavras, pela abertura. Acho que ficou clara a longa história entre os dois países, Brasil e Finlândia, e o setor florestal com certeza é protagonista nessa história. Muito obrigado. Daremos continuidade agora com o diretor executivo da IBA, embaixador José Carlos da Fonseca Júnior. Muito bom dia. Agradeço ao Fernando Campos, nosso moderador, ao convite da FinCham e da ABAF, nossa associada da IBA, através do seu presidente, meu caro amigo Wilson Andrade, e faço uma saudação especial ao embaixador, meu colega de profissão, eu que sou um velho diplomata, agora aposentado, Jouko Leinonen, pela brilhante introdução, pela brilhante apresentação de abertura aqui desse nosso seminário, o que já demonstra que será um sucesso. Essa sua lição sobre história da cooperação do Brasil com a Finlândia, da Finlândia com o Brasil, é muito importante, porque nos remete aí a décadas e décadas de esforços em tempos difíceis, em que a logística era sempre mais trabalhosa, mais complicada, né, da navegação, dos transportes, da comunicação, mas que ainda assim desbravadores e pioneiros finlandeses e brasileiros se uniram para fazer essa revolução. Como disse acertadamente o embaixador, trata-se de uma revolução que se realiza a cada dia, mas que vem sendo plantada há várias décadas. Então, o Brasil tem muito orgulho dessa parceria com a Finlândia, que haverá de se projetar no futuro por muitas e muitas décadas. Então, esperemos que os historiadores do futuro olhem para o nosso tempo como nós olhamos hoje, com admiração para aqueles tempos do passado que semearam essa parceria tão frutífera, né, tão importante. Eu sou um diplomata de carreira há muitos anos, 40 anos praticamente, e que há 2 anos e meio, estou na IBA, ao lado do nosso presidente, que é o Paulo Hartung, que foi governador do Espírito Santo, foi senador, foi deputado. Chegamos no início de 2019, portanto, bem antes da pandemia estourar, e tem sido uma trajetória assim, fascinante de aprendizado, de colaboração com um setor que nos orgulha muito como brasileiros, como terráqueos, né, porque é um setor da bioeconomia, é um setor que é clima positivo e carbono negativo, é um setor que já tem 2 pés no futuro. Então, estar aqui hoje para falar nesse seminário, para mim é uma satisfação toda especial, e o meu tema, na minha abordagem, é o cenário do setor florestal brasileiro e a importância da inovação na sustentabilidade dos negócios. Então,
é um pouco o nosso dia a dia, do qual eu vou falar rapidamente. A IBA representa toda a cadeia, tem 7 anos que foi constituída a partir da fusão de 4 entidades setoriais que se reuniram numa só entidade associativa que representa toda a cadeia produtiva, da floresta aos diversos segmentos industriais. Então, quem planta floresta com finalidade industrial no Brasil é associado da IBA e os seus diversos segmentos, celulose, papel, né, os diversos tipos de papel, pisos e painéis de madeira, placas, biomassa florestal, né, e uma infinidade, eu vou me referir a isso em alguns minutos, mas verdadeiramente uma infinidade de novos bioprodutos e bioelementos que caracterizam justamente essa vocação do nosso setor para a inovação, vocação que vem de muitos anos atrás. Então, assim, em primeiro lugar, para falar das florestas, né? O nosso setor está presente em mais de 1.000 municípios brasileiros, espalhados por 23 estados do Brasil, em quase todos os biomas. É um setor que faz a diferença onde chega. O índice de desenvolvimento humano e outros critérios de métrica de desenvolvimento social na educação, na saúde, na empregabilidade das regiões onde o nosso setor atua, ganham diferenciais assim quase instantâneos depois da nossa chegada. Então, estamos nesses 1.000 municípios fazendo diferença na vida de brasileiros e brasileiras que têm, assim, na comparação até com seus vizinhos, índices muito positivos e favoráveis. É um setor que gera um grande volume de negócios, contribui para o PIB nacional com mais de 1% do PIB, gerou, em termos de faturamento bruto, quase 100 bilhões de reais no ano passado, exportou mais de 10 bilhões de dólares no ano passado, é um setor muito competitivo, é um setor que pratica já há muitos anos o que depois se tornou essa sigla ESG, de Environment, Governance e Sustainabilidade, né? Sustainability e Social, né? O desenvolvimento econômico, social e socioambiental. Então, é um setor realmente que tem assim um olhar todo especial para o momento de desafios que o nosso mundo vive na construção de uma economia de baixo carbono, na substituição de produtos que nós usamos que têm origem fóssil, né, e que agravam problemas para o meio ambiente, para a mudança de clima, para a biodiversidade. Nós plantamos no Brasil cerca de 9 milhões de hectares em florestas cultivadas com finalidade industrial e, ao mesmo tempo, preservamos nos diversos biomas quase 6 milhões de hectares, o que nos dá uma marca que é bem acima dos requisitos mínimos da legislação brasileira, do Código Florestal do Brasil. Então, assim, temos essas características da bioeconomia que nos dão, assim, a certeza de que estamos obedecendo aos mais rigorosos critérios. Aliás, somos um setor que depende de certificações muito severas, de sistemas internacionais como o FSC, como o PFC, como o ISO, e já seguimos as orientações rígidas desses sistemas internacionais de certificação há muitos anos. Somos pioneiros, algumas das nossas empresas há mais de 20 anos são certificadas e graças a essa reputação de solidez na área da sustentabilidade é que nós conquistamos também a competitividade a que se referiu o embaixador da Finlândia. É fundamental perceber que nosso setor vive da sua capacidade de inovar e de se renovar. Isso é a história do setor desde lá de trás, como lembrava o nosso historiador, o embaixador da Finlândia, quando o Brasil exportava café para a Finlândia e trazia equipamentos e tecnologias, enfim, e produtos florestais que iam ser, aqui no Brasil, submetidos a processos muito intensivos de desenvolvimento. Só para ter uma ideia, quer dizer, na área florestal, a produtividade do eucalipto no Brasil comparado com o eucalipto na sua terra de origem, na Austrália, é muito mais significativa, né? Nós chegamos à maturidade para corte do eucalipto
destinada às atividades de produção de celulose, com 7 anos, por volta de 7 anos é o ciclo, quando na origem esse ciclo era de entre 15 e 18 anos. Né? Então, esses ganhos de produtividade resultam de investimentos maciços, intensos, custosos e permanentes que foram feitos lá no passado e seguem sendo realizados hoje. Então, é um setor para o qual a inovação é a alma do negócio. Então, aquela inovação, a aplicação intensiva de ciência e tecnologia que nos deu esses ganhos de produtividade florestal, também se verifica na atividade industrial do nosso setor. E com isso, temos feito avanços não só nos produtos finais, nesses bioelementos e bioprodutos a que vou me referir em seguida, mas também fizemos uma admirável transição energética. O nosso setor tem, assim, na sua matriz energética, 90% do que nós consumimos de energia provém do nosso próprio processo produtivo nos seus diversos aspectos, da lignina, da biomassa, do vapor, etc., o que nos dá uma situação de termos assim, o dobro do índice de energias renováveis que configuram a matriz energética brasileira, que já é, por si só, muito limpa. Então, isso é um elemento importante da inovação, que é uma realidade permanente do nosso setor. Graças a esses avanços, graças a essa competitividade que resulta da capacidade de inovar e de avançar sempre, nós temos no Brasil hoje uma situação em que o nosso setor planta 1 milhão de árvores todos os dias. 1 milhão de árvores, eu vou repetir, e fazemos do nosso negócio, sempre é bom lembrar isso, sobretudo não é o caso aqui dessa audiência, mas para o público mais leigo, para o qual ainda há, às vezes, uma certa mitologia de que nós derrubamos árvores, né, cortamos árvores, nós colhemos árvores. Nós plantamos, colhemos e replantamos árvores com finalidade de serem industrializadas. Então, esse é um elemento fundamental da mensagem que nós precisamos passar, a rigor, para os nossos consumidores finais. Né? No Brasil, por exemplo, 100% do papel que nós produzimos e consumimos e exportamos advém de florestas, de madeira de florestas cultivadas com essa finalidade, ou mesmo, no caso do papel, papel reciclado, né, que mantemos aí também uma capacidade de circularidade que é muito importante. Nós falamos que nosso setor hoje produz mais de 5 mil bioprodutos ou subprodutos essenciais, né, que vão da embalagem de papel para e-commerce, para delivery, a materiais como lenços de papel, papel higiênico, fraldas, máscaras, aventais hospitalares, além, evidentemente, do fato de que o nosso setor, a IBA, representa, como eu disse, também os painéis de madeira, que vão compor os nossos móveis, né? Representa também o setor de biomassa florestal, de carvão vegetal, que vai produzir, sobretudo no estado de Minas Gerais, a nossa siderurgia verde, que é feita não com carvão mineral de origem fóssil, mas com carvão vegetal renovável, né, e sustentável. Né? A principal, nós temos aí muito orgulho também de mencionar que nós temos hoje, talvez, em plena crise agravada pela pandemia, assim, o portfólio de investimentos já contratados, já em execução, que talvez se destaque como o maior entre todos os setores da economia brasileira. Até 2024, o nosso setor já tem investimentos da ordem de 54 bilhões de reais firmemente anunciados ou já contratados em implementação na expansão de atividades florestais e industriais, o que é um feito importante, né, nesses tempos tão difíceis. E sinal de vitalidade e de que essa capacidade de inovar e de se reinventar e de ganhar produtividade continua muito forte. Para dar 2 exemplos, nós temos lá no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, em fase já final de construção, uma joint venture industrial entre a Duratex, que é associada da nossa IBA, e a empresa austríaca Lenzing,
que vai produzir no Triângulo Mineiro celulose solúvel destinada à indústria têxtil. Nós temos no estado de São Paulo o maior investimento hoje em execução no estado de São Paulo, em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, uma fábrica da Bracel, que, aliás, está presente na Bahia também, né? Uma empresa que está presente na Bahia, que está investindo cerca de 12 bilhões de reais para também produção de celulose solúvel, igualmente destinada à produção de fabricação de viscose para a indústria têxtil, né? Eu queria também fazer um destaque, que o embaixador já comentou, a parceria da Suzano com a Spinova, empresa australiana, uma startup hoje associada, né, parceira da Suzano, também movida por essa mesma ambição de substituir fibras de origem fóssil por fibras de origem renovável, né, de origem vegetal. Enfim, e queria fazer nessa mesma linha um rápido rol aqui de novos usos dos produtos derivados da madeira, né? Então, a gente menciona que a nanotecnologia invadiu o setor de árvores cultivadas, né? A celulose, que vem das fibras, chegou agora à escala milimétrica, nanométrica. Assim, a nova matéria-prima ganha novas propriedades como resistência, impermeabilidade e leveza, tornando-se um potencial substituto de materiais de origem fóssil em milhares de produtos do nosso dia a dia. Alguns exemplos. Celulose nanocristalina, CNC. Os cristais de nanocelulose conduzem eletricidade e podem ser bons isolantes térmicos. Uma das aplicações é na tela do telefone celular. Celulose nanofibrilada, CNF. A nanofibrila da celulose tem como uma das características a menor capacidade de absorção de água. Por isso são ideais para aplicações como barreiras em embalagem de alimentos, biomedicina, barreiras para gases e até mesmo cosméticos. Celulose microfibrilada, CMF, pequenas fibras que podem ser utilizadas para a produção de fios têxteis, como já mencionamos na indústria da moda, né? A matéria-prima vai reduzir a utilização de água e produtos químicos em até 90% quando comparada à produção de fios de poliéster. Recentemente, mencionamos já, esse investimento da Suzano na Spinova foi de 22 milhões de euros, né? E é mais um sinal da saúde, da rigidez dessa parceria do Brasil com a Finlândia. Menciona-se também a lignina, né, que é um elemento constitutivo importante da árvore, que no passado era um dejeto, era um resíduo, era um licor negro poluente, né? Hoje ela vem sendo usada como fonte de energia limpa, né? E a partir das pesquisas ela está ganhando valor como bioquímica de grande potencial. Molécula, ela representa 25% da árvore e da resistência à madeira, mas terá assim uma infinidade de novas utilizações, né? Para reduzir nossa dependência de produtos de origem menos sustentável, né? Na inovação também nós temos comentado que a área florestal propriamente dita já está se beneficiando, não apenas dos ganhos de produtividade que foram sendo conquistados ao longo do tempo, como, por exemplo, o crescimento da árvore, os clones selecionados de árvore, né? O manejo florestal de alta tecnologia, com agricultura de precisão, com elementos de acompanhamento, de monitoramento de defensivos, de utilização otimizada de recursos hídricos, como cada vez mais agora com a incorporação, por exemplo, da tecnologia 5G, né? 5G já é uma realidade para muitas das nossas grandes empresas, uma oportunidade para a melhoria da competitividade da nossa agricultura, né, com mais eficiência, mais produtividade, redução de custos. O setor possui programas de melhoramentos genéticos, né, tradicionais, o que faz com que as árvores sejam mais eficientes. São 15 anos de testes, né, até que o clone possa estar apto para ser escalado no nível comercial, né, de expansão, de venda, de utilização em massa. Para que os produtores possam beneficiar dessas inovações, é preciso superar os desafios de infraestrutura e ampliar a conectividade para que o 5G faça o pleno efeito que pode fazer na agricultura do Brasil. A transformação digital vai influenciar os rumos da competitividade e da sustentabilidade das cadeias produtivas do agro brasileiro.
a evolução da agricultura e a importância da conectividade na sociedade 5.0 trazem inclusão, sustentabilidade econômica, social e ambiental. O 5G vai acelerar cada vez mais a conectividade das máquinas para plantios. Algumas delas, com inteligência artificial, são abastecidas por imagens de satélite que guiam as linhas de cultivo ou as áreas que não podem ser plantadas. Enfim, é um futuro que parecia distante, de ficção científica, mas que já chegou. Então, eu queria fazer com essa rápida visão panorâmica sobre o nosso setor e o quanto ele já se beneficiou e vem se beneficiando e espera se beneficiar da parceria com um país de tradição na inovação, de tradição na atividade florestal, mas de tradição também, de grande tradição de investimentos em ciência, tecnologia e inovação. O sistema de inovação finlandês é um exemplo que inspira muitos de nós no Brasil. As nossas grandes empresas, como foi dito pelo embaixador, não só buscaram formar parte do seu capital humano em treinamento, educação, especialização na Finlândia, como até hoje nos mantemos em contato permanente. Agora mesmo, eu, antes de entrar nessa reunião, participava da reunião mensal do Conselho Consultivo do Fórum Mundial de Bioeconomia, que é uma iniciativa, como muitos aqui sabem, finlandesa, que pela primeira vez vai se realizar aqui no Brasil, no estado do Pará, no próximo mês de outubro. E eu tive o prazer de ser convidado pelo Jukka Kentola, que é o presidente do fórum, para integrar esse importante conselho que está preparando uma reunião que vai ser híbrida, presencial e virtual, em que nós teremos, mais uma vez, a oportunidade de ver como o Brasil e Finlândia estão sintonizados nesse avanço para um futuro que já chegou, como eu mencionei, na bioeconomia, né? E o nosso setor de florestas plantadas, com todo esse potencial, com toda essa bagagem histórica e com o futuro que tem diante de si, é um setor da bioeconomia, né? É um setor da sustentabilidade, da renovabilidade, da reciclagem, né? E, portanto, nós estamos aqui com muita satisfação hoje participando deste evento. A IBA se junta à FinCham, né? A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Finlândia, a Embaixada da Finlândia, a outros promotores desse encontro importante, oportuno, necessário, com uma grande audiência, pelo que nós já soubemos, e que nós esperamos que continue semeando aí novas parcerias, não só entre empresas já atuantes, como, sobretudo, se possível, entre os jovens, que são os portadores das boas novas para a história do futuro, não é, embaixador, que nós hoje estamos escrevendo e que, quem sabe, hoje nessa conversa, nas palestras técnicas que virão em seguida, possam encontrar inspiração para desenvolverem as startups do futuro, as novas empresas, as novas tecnologias e os novos negócios. Por isso, é com muita satisfação que eu faço aqui essa palavra de início e agradeço mais uma vez pelo honroso convite para participar deste encontro tão importante e tão necessário. Muito obrigado. Muito obrigado pela palavra dos senhores. Excelente abertura. Acho que o tema citado agora, eu gostaria só de ressaltar uma frase aí do embaixador José Carlos da Fonseca. Esse setor realmente já nasce ESG há muito tempo, né? Nos aspectos aí, de sustentabilidade, como você citou, carbono negativo, a questão da autossuficiência de energia, enfim. E quando você vem para a parte social, a presença em mais de 1.000 municípios, trazendo desenvolvimento social e econômico, além, obviamente, da questão econômica, com todos esses investimentos que virão e com os resultados atuais, já para superávit da balança comercial, enfim. Agradeço a abertura dos senhores, acredito que já foi de bastante valia aqui para o evento, um pouco da história, um pouco da pujança do setor atual, e ambos com visão futura. Muito obrigado pela participação dos senhores, por terem aceitado o convite. E iniciamos agora os painéis técnicos. Convido o Marcos Wichert para fazer a primeira palestra
entrando agora na região mais técnica do nosso evento. Bem-vindo, Marcos, a palavra é sua. Marcos? Oi. Aí, vamos lá. Fique à vontade. Fernando? Oi, Marcos. Tá funcionando aqui, não? Agora eu te escuto bem. Você pode tentar compartilhar novamente? Uma sugestão. Tá Aí, agora? sim. Agora sim. Estamos vendo a apresentação Ok. e te ouvindo bem. Ok. Pequeno probleminha técnico aí, mas bom dia a todos. Eu sou Marcos, engenheiro florestal com 22 anos de experiência em empresas florestais em vários lugares do mundo e também empresas de consultoria. E eu estou há quase um ano como vice-presidente da Stora Enso na área de manejo florestal e estou locado aqui no escritório central de Helsinki. O objetivo da apresentação hoje vai ser falar sobre... não estou conseguindo passar o slide aqui. Espera aí. Passou. Eu vou dar uma visão geral um pouquinho sobre a indústria florestal aqui na Finlândia e na Suécia, a experiência da Stora Enso, e falando um pouquinho de oportunidades para o Brasil e desafios e necessidades futuras. Eu deixei alguns slides com exemplos extras no final. Vocês vão ter acesso à apresentação, vocês podem olhar com mais calma isso, bem como os links depois que vão ter em relação a alguns vídeos que eu vou estar passando aí para vocês. A Finlândia e a Suécia, elas fazem parte dos 5 países nórdicos, estão no norte da Europa, e a parte norte dos países está dentro do Círculo Polar Ártico. Então, são países que têm um inverno longo e que têm uma cobertura florestal muito grande. Como já disse o embaixador da Finlândia, a cobertura florestal na Finlândia e na Suécia, para uso de produção, é muito grande. Então, 60% da Finlândia está com cobertura florestal de produção e 58% na Suécia. E quem são os donos dessas florestas? Os donos são principalmente indivíduos privados e não as grandes empresas. Então, 60% dos donos dessas florestas de produção são proprietários privados na Finlândia e 48% na Suécia. Uma questão interessante é que existem solos aqui nessa região, que são solos como turfa, são solos orgânicos encharcados no verão, que só podem ser acessados com as máquinas de colheita no inverno, quando o solo fica congelado. Com o aquecimento global, os invernos ficando mais curtos geram um problema aqui para a região, onde precisa então desenvolver máquinas mais leves que consigam acessar esses solos mais encharcados durante quando o inverno é mais curto. As operações de colheita aqui, elas são mecanizadas. O ciclo das florestas, ele é longo. Como são países frios, o ciclo da floresta é de 60 a 100 anos, com alguns desbastes aí entre o plantio e a colheita final. As principais espécies plantadas, então, é o pinus e o spruce para fibra longa e o birch para fibra curta. Lá na colheita final, no corte raso, existem vários sortimentos, tamanhos de tora. Então, você tem as toras menores indo para celulose e você tem toras maiores indo para a área de serraria e produção. Como vocês veem aqui no fundo, aqui no meu fundo, as construções aqui, as casas são feitas de madeira. Então, esse é um grande mercado aqui também. Quando você junta todos esses usos, né, para fazer celulose, papel e madeira serrada, a Suécia e a Finlândia são os principais produtores mundiais de produtos florestais. A colheita, como eu disse aqui, ela é 100% mecanizada, e essa mecanização ela se intensificou a partir do final dos anos 70, que é um exemplo de como ela aconteceu na Suécia. Mas o sistema de colheita cut to length, que tem o harvester e o forwarder fazendo a colheita, eles foram inventados aqui na Suécia e Finlândia e depois expandidos para os outros países do mundo. E essas máquinas de colheita, elas têm tecnologia embarcada. Tem os sensores ali no cabeçote do harvester, tem comunicação em tempo real enviando os dados
para uma central, e essas informações das máquinas são utilizadas, né? Por exemplo, como eu disse que os principais vendedores de madeira, os fornecedores de madeira para a indústria são donos privados, eles vendem a madeira em pé. Então, os terceiros vão lá, colhem essa madeira e o pagamento é feito com base na informação que vem do harvester. Então, existe um padrão aqui para a calibração das máquinas e envio desses dados, e eles são utilizados aqui no dia a dia e na gestão, e a gente costuma dizer que é uma fonte única de verdade, né? O fato de ir direto para a máquina para um banco de dados. Uma questão que eu gostaria de destacar aqui nos últimos anos, foi feita, então, uma organização de centros de pesquisa e desenvolvimento focados em automação e digitalização para o futuro. Então, a Suécia, por exemplo, criou um programa, aí, o MISTRA Digital Forest, que envolve várias empresas do setor, institutos de pesquisa e universidades. A Noruega tem o Smart Forest e a Finlândia tem o programa Unite, que estão trabalhando junto com fornecedores de máquina e o setor florestal, pensando no futuro, em automação e como poder dar o próximo passo aí em robótica e automação. E essa é uma questão muito importante aqui, que eu vejo como uma vantagem aqui do setor. Falando um pouquinho agora da Stora Enso, a Stora Enso é uma das principais donas de florestas, de florestas privadas do mundo, com 2,3 milhões de hectares de florestas produtivas. A nossa principal floresta está na Suécia, com 1,4 milhões de hectares, mas nós também temos florestas de eucalipto, no Brasil, com a nossa joint venture com a Suzano, que é a Veracel, no Uruguai, a Montes del Plata, com a joint venture com a Arauco, e também na China nós temos plantação de eucalipto lá também. Nós colhemos por ano 9,3 milhões de metros cúbicos, os principais volumes estão aqui na Europa com pinos, spruce e birch, eucaliptos é 12% do volume colhido. Vale ressaltar que 98% das nossas terras próprias ou manejadas, elas estão certificadas pelo FSC e PEFC. Mas os 9,3 milhões de metros cúbicos colhidos próprios não são suficientes para abastecer a indústria, as nossas fábricas. Nós precisamos de 37,1 milhões de metros cúbicos por ano. Então, a grande parte desse volume vem através dos contratos de fornecimento de madeira de longo prazo com os produtores locais. E o que nós fazemos, então, com esse volume que nós colhemos todo ano? A Stora Enso, ela está muito focada em fornecer, então, usar a floresta como uma fonte de matéria-prima renovável para gerar, então, produtos biodegradáveis que possam ser utilizados para repor os produtos à base de petróleo. Por exemplo, substituir o plástico de uso único. Então, essa é a nossa ambição, de que tudo que é feito hoje com matéria-prima à base de petróleo possa ser feito no futuro através de matéria-prima renovável, que é a árvore. Aqui alguns exemplos já de alguns produtos que são feitos para substituir o plástico, como, por exemplo, um canudo biodegradável, um copo de cartão renovável, e um exemplo do Brasil, a Vigor, então, está utilizando o nosso papel cartão para lançar uma linha de iogurtes dela. E em 2021, agora, com a introdução desse novo pacote, né, em vez de ser o de plástico, ela está reduzindo 15 toneladas de plástico, reduzindo, então, a sua pegada de carbono. Onde nós produzimos, então, esses produtos? São nas nossas divisões de negócio. A floresta, a divisão florestal, ela surgiu em janeiro do ano passado e ela fornece a matéria-prima para as outras divisões. Nós temos a divisão produtos de madeira, embalagens e soluções de embalagem, papel e biomateriais. As empresas, então, de celulose e eucalipto estão dentro dessa divisão de biomateriais. Nós temos, eu já citei a produção em alguns outros países fora a Europa, e vários escritórios de venda ao redor do mundo, mas é uma empresa europeia, com um foco grande aqui na Europa, 72% das vendas são para a Europa. Nós temos uma abordagem em relação à digitalização centralizada. Então, nós tratamos a digitalização não só da área florestal, como da área industrial, nosso relacionamento com os clientes, e isso é feito de forma integrada. Vocês podem depois ver nesse vídeo aqui do YouTube um pouquinho mais sobre a nossa estratégia de digitalização. Nós temos também uma equipe de TI própria, com 258 profissionais, e tem uma equipe lá dentro dedicada para desenvolver sistemas e aplicativos para dar suporte às nossas operações e processos. Também trabalhamos com startups, nós já fizemos aí um filtro com mais de 1.104 startups em 39 países, e identificamos 22 para nós, então, aprofundarmos no desenvolvimento de novas tecnologias. Um exemplo de uma nova tecnologia bem interessante que foi desenvolvida aqui na Stora Enso é uma etiqueta biodegradável de identificação por radiofrequência, o RFID. Ela, então, já é utilizada para rastrear a nossa celulose e o nosso papel,
e também ela já é utilizada na indústria de roupas. Essa etiqueta, então, ela tem ali o RFID biodegradável junto com as roupas que são vendidas nas lojas. Falando um pouco mais da área florestal, a gente tem várias fontes de coleta de informações. Nós temos dados públicos. Aqui nos países nórdicos, o governo ele sobrevoa e tem LiDAR à disposição para as empresas, e isso facilita bastante. Mas aí nós temos outras fontes aí de informações para gerar o que a gente chama do gêmeo digital, o Digital Twin. A gente quer gerar, então, uma floresta virtual para a gente poder otimizar e entender melhor esses processos, para poder, no fim, o que a gente quer é poder otimizar o nosso processo de colheita, entregando a tora certa para o cliente certo, no momento certo, otimizando todos os processos nessa cadeia de valor. Um exemplo aqui, que depois vocês podem ver no final da apresentação, um slide com mais detalhe, a gente está sobrevoando com o drone todos os nossos pátios de madeira para gerar, então, qual que é o volume de toras e atualizar isso num sistema nosso. Nós temos 10 unidades de produção de madeira na empresa, na Stora Enso como um todo, incluindo as nossas joint ventures. E todas elas estavam trabalhando com digitalização, floresta de precisão. E então nós, no final do ano passado, contratamos uma consultoria, a AFRY, para nos ajudar a entender o que nós estávamos fazendo nessas 10 unidades em termos de floresta de precisão, discutirmos juntos uma visão de futuro de 5 anos, aonde a gente quer estar, e aí criar um mapa para o que a gente precisa fazer, os passos que nós precisamos fazer para chegar lá em 5 anos. Desculpa que está em inglês aqui um pouco esse slide, mas a ideia é nós termos aí em 5 anos 100% da coleta dos dados serem de forma digital no campo, e isso facilita que a gente possa trabalhar mais com relatórios automatizados e também análises preditivas e o uso de Big Data. E o que nós estamos procurando e discutindo é, com todas as diferentes fontes de informação, ter um banco de dados centralizado, onde a gente possa usar então ferramentas de inteligência artificial para otimizar os nossos processos. E uma vez que tiver isso organizado, também vai gerar uma oportunidade de monetização desses dados no futuro, como já é feito na agricultura. Mudando agora rapidamente para a questão da realidade no Brasil, um desafio que eu vejo um pouco é a questão da mecanização da silvicultura. Você só consegue ter mais tecnologia embarcada quando você mecaniza. Então, foi feito aqui pelo IPEF, pelo Grupo de Mecanização do IPEF, o PCMAF, uma pesquisa aí com 8 associadas, onde estava o nível geral de mecanização de silvicultura das empresas. Vocês vejam que era em 52%. Mas se você olhar o plantio, 65% ainda é manual e 33% semi-mecanizado. No futuro, vai ser muito difícil, né, com o avanço das crianças, as novas gerações futuras sendo mais educadas, tendo acesso à educação, menos pessoas vão querer trabalhar no campo, fazendo trabalho manual, que é um trabalho bastante bruto e difícil. Então, não tem como a gente, para plantar esse 1 milhão aí de árvores, né, que o presidente do IBA falou que nós plantamos por dia, no futuro não vai ser possível fazer isso com manual. Então, nós precisamos realmente mecanizar mais. Então, aqui alguns itens que eu listei em relação à minha visão que eu vejo de desenvolvimentos futuros que são necessários. E uma iniciativa que foi feita lá no IBA, iniciando em 2014, foi um grupo de mecanização que foi criado para sensibilizar as grandes fornecedoras de máquinas de colheita sobre a oportunidade de desenvolver equipamentos para a silvicultura, que era uma grande necessidade no momento. Então, nós vemos que essa mensagem, esse desafio foi aceito e várias dessas empresas estão trazendo novas plantadeiras para o mercado, e isso é muito importante. Um gargalo que nós temos ainda é conectividade no campo para ligar as máquinas a um banco de dados centralizado. Também utilizar mais os dados das máquinas que já existem hoje, como, por exemplo, os harvester e gerar um mapa de volume colhido. E o que eu vejo uma grande oportunidade de melhoria é organizar melhor o sistema de pesquisa e desenvolvimento cooperativo no Brasil, focado em digitalização e automação, que é um exemplo que eu citei aqui que acontece nos países nórdicos. Mas a tecnologia é a parte fácil. Você compra a tecnologia e instala. Isso não é o problema. O gargalo, eu vejo, está em 2 lugares. No processo, você tem que adaptar os processos da empresa para poder adequar aquela tecnologia ou vice-versa. E aí o principal gargalo são as pessoas. Quais as habilidades e competências que as pessoas vão ter que ter para lidar com essas novas tecnologias. E quando a gente olha, então, quais são essas habilidades e competências, as novas tecnologias elas estão surgindo com uma velocidade muito rápida. Fica até difícil as universidades conseguirem treinar e capacitar os profissionais para essa quantidade de tecnologia nova que está surgindo. Se nós olharmos lá o Fórum Econômico Mundial em 2015, ele listou ali 10 habilidades e competências importantes.
Vocês vejam ali que número 6 era controle de qualidade e 9 escutativa. 5 anos depois, já em 2020, já não tem mais controle de qualidade escutativa. Surgiu inteligência emocional, surgiu flexibilidade cognitiva. Número 1 continua a resolução de problemas complexos e depois vem pensamento criativo e criatividade. E eu também colocaria aqui com o Covid, né, a questão da adaptabilidade e resiliência, sendo importantes para poder manter a performance apesar das circunstâncias adversas. E para finalizar, eu listo aqui um slide com algumas tendências para o futuro, onde eu vejo, só vou destacar 2 pontos aqui, eu vejo que vai aumentar a quantidade de automação em relação às máquinas de colheita e outras máquinas existentes, aumentar o uso de robôs, especialmente os novos viveiros que vão ser construídos, e essa integração dos dados como uma oportunidade de monetização futura, eu vejo como uma oportunidade interessante. Eu agradeço o convite da organização desse evento, ao Mati, ao Fernando. Desejo a todos aí um bom evento e meus contatos estão aí, vocês podem entrar em contato se tiver alguma dúvida. Muito obrigado, bom evento a todos. Muito obrigado, Marcos, por esse trabalho, por esse panorama que você fez aí, Escandinávia, Brasil. Bastante interessante. Gostaria de ressaltar alguns pontos aqui. Essa questão da digitalização de forma centralizada, que é a estratégia da Stora Enso, a fonte única da verdade, né, os dados com qualidade, que são fundamentais para que a gente avance na digitalização. E importante também, você que é um brasileiro, né, conhece bastante, já atuou bastante no setor aqui no Brasil também, consegue fazer esse panorama, trazendo as oportunidades aqui para o Brasil e a relevância do capital humano nesse processo, né? A gente está falando muito aqui de máquina, de robô, de digitalização, mas é muito interessante e muito importante essa abordagem do ponto de vista do capital humano. Obrigado. Pessoal, reforço aí perguntas, fiquem à vontade de incluir no chat, os palestrantes vão estar interagindo durante o evento, e também teremos um painel no final aí para consolidar as principais perguntas, tá bom? Dando sequência, vamos trazer um tema também abordado aqui já na abertura pelo Marcos, a questão de conectividade. Então, convido o Renato Bueno, da Nokia, para abordar o tema conosco. Renato, fique à vontade. Bom dia a todos. Me escuta bem, Fernando? Sim. Muito bom. Vem também aqui o material que eu estou compartilhando? Está carregando. Aí, está... Ótimo. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Renato Bueno. Eu trabalho na Nokia com desenvolvimento de negócio para o mercado corporativo e represento aqui também, com muito prazer, o Conectar Agro. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje conversando sobre um tema extremamente atual e relevante, mencionado também, né, pelo Marcos, assim como pelo embaixador José Carlos, que é a conectividade para a floresta plantada digital, né? A conectividade, ela é o habilitador dessa revolução digital que nós estamos conversando, e, portanto, deve ser tratada e pensada, né, com muito carinho e cuidado, né? Antes de entrar mais em detalhes sobre o caminho, né, para viabilizar essa conectividade e que vai ser efetivamente a habilitadora, né, dessa transformação digital no setor da floresta plantada, eu apresento rapidamente quem é a Nokia. Então, eu acho que talvez muitos de vocês tenham usado os dispositivos celulares da Nokia no passado. Hoje a Nokia é um grande fornecedor de soluções, infraestrutura de conectividade, de IoT, de software, né, e trabalhamos muito próximo de distintas indústrias, como mineração, óleo e gás, manufatura, saúde, justamente desenvolvendo soluções de conectividade, de IoT, de inteligência artificial, que viabilizem, que acelerem o processo de digitalização, que é o que efetivamente vai trazer produtividade, vai trazer eficiência, vai trazer um crescimento sustentável para os distintos negócios, né? A Nokia hoje é um dos líderes também num tema já mencionado aqui hoje, que é o 5G. Então, somos líderes globais em tecnologia 5G, e somos líderes, acho que talvez, em contextos, em redes privadas corporativas, 4G e 5G.
assim como líderes hoje, obviamente, de software para o mercado de telecomunicações. E aí, para dar um pouco de credencial nessas coisas que a gente está dizendo, a Nokia tem muito orgulho também de ter dentro do seu grupo Nokia Bell Labs, que já ganhou ao longo da sua história mais de 9 prêmios Nobel, participou de inovações como transistores, comunicação satelital, fibra ótica e outros temas, que eu acho que nos posiciona e nos qualifica para, junto do setor, né, e eu já deixo aqui um convite para que nós trabalhemos juntos para a inovação, para assegurar que a conectividade, mencionada pelo Marcos aí hoje, um desafio, né, que ela esteja disponível de forma abrangente em qualquer lugar. E estou aqui hoje também, quer dizer que, de um lado, representando a Nokia, né, já o lado de cá representando o Conectar Agro. O Conectar Agro é uma associação sem fins lucrativos. Nós anunciamos a iniciativa em 2018, na FutureCom. Em 2019, na AgriShow, nós formalizamos o lançamento da associação, que, com esses membros fundadores, que vocês podem ver aqui embaixo, então, empresas líderes nos seus setores, com um único objetivo, né, que acho que é a razão de eu estar aqui também conversando com vocês hoje, que é como para promover, para viabilizar, para criar modelos de negócio, para criar formatos, para envolver o ecossistema como um todo, no sentido de promover a conectividade. A conectividade no agro, assim como na floresta, ela é o viabilizador, né, das aplicações, dos sistemas de sensoriamento, dos sistemas de monitoramento, dos sistemas de prevenção de incêndio, dos sistemas de segurança patrimonial, que vão tornar a floresta mais produtiva, né? E no caso do Conectar Agro, para tornar o agro como um todo mais produtivo, o lema, inclusive, da associação é o agro conectado, é mais produtivo. Então, quer dizer, que a gente está falando aqui de conectividade, e o que essa conectividade precisa como ponto de partida, né? Antes de falarmos da tecnologia em si, para que ela serve? Ou seja, essa estrutura de conectividade, ela precisa ser uma conectividade integrada. Então, eu falo do agro e extrapolo essa informação para o mundo florestal. Quer dizer que nós teremos máquinas, então, o próprio Marcos também mencionou aí, os harvesters, assim como uma série de equipamentos, né, que trabalham também no baldeio dessa madeira, que trabalham na parte de plantio, na parte de aplicação de defensivos para combate a pragas, assim como estações meteorológicas, sensores de umidade, sensores de crescimento das próprias árvores. Ou seja, a conectividade, ela precisa ser uma conectividade sem fio, por definição, porque eu preciso de mobilidade, né, e não tenho, obviamente, capacidade de cabear cada uma dessas árvores, mas ela precisa ser uma conectividade que conecte máquinas, né, e ao conectar máquinas, eu posso ter benefícios como redução no uso de combustíveis, eficiência no uso de insumos, acompanhamento de todo esse uso das máquinas em tempo real, né, e o tempo real, ele permite que você atue de forma preventiva. Então, permite que você atue numa máquina antes de uma falha, permite que você identifique um gasto desnecessário de combustível, né, uma máquina funcionando numa rotação inadequada, etc., antes de que isso efetivamente gere um prejuízo de eficiência, de sustentabilidade, de produtividade, né? Além disso, essa conectividade integrada, ela deve conectar coisas, e cada vez mais conectar coisas, né? Ou seja, dentro da transformação digital, o primeiro passo é sensoriar, né? Depois é monitorar e depois é controlar e automatizar. Então, cada vez mais teremos coisas conectadas, telemetria nas máquinas, telemetria nas árvores, telemetrias para detecção e prevenção de incêndios, e etc. Então, estações climáticas, drones, não é, para monitoramentos remotos, ações de segurança, são alguns dos exemplos das coisas que estarão conectadas, né? Tem até um termo muito usado aí no mercado, que é o IoT, a internet das coisas. E, por fim, conectar pessoas. Eu acho que conectar pessoas tem dois aspectos extremamente relevantes. O primeiro, efetivamente, é a gestão das atividades. Em muitos dos projetos que nós trabalhamos, temos um projeto muito interessante na área de cana-de-açúcar orgânica, uma das maiores produções de cana-de-açúcar orgânica do mundo. E, portanto, exige um volume, né, e coordenação de atividades, e um volume de pessoas muito elevado, e gerenciar essas pessoas, né, de maneira a assegurar um trabalho seguro, né, e uma produção com qualidade, uma produção otimizada, exige da conectividade, exige da gestão em tempo real. E, por fim, tem um segundo aspecto que não é banal,
e que, em muitos casos, é até mais importante, que é a conexão social, ou seja, no momento que a gente leva a conectividade para uma área remota, eu permito que as pessoas se divirtam, eu permito que as crianças estudem, né? Em tempos de pandemia, a conectividade se mostrou ainda mais relevante. Eu permito que um profissional jovem, que às vezes não está disposto a trabalhar no campo, não está disposto a trabalhar numa área remota de uma floresta, que ele fique ali porque ele tem acesso, né, à comunicação, tem acesso ao ensino, tem acesso à sua formação. E seguindo adiante, aí sim, tentando fazer uma derivação aqui e fruto também desse trabalho, desse engajamento de ecossistema que a gente tem feito, qual é a tecnologia adequada para se levar essa conexão de máquinas, coisas e pessoas para o agro e também para a floresta, né? Nós fizemos um trabalho, e temos feito também hoje na área florestal, com os principais líderes desse setor, e a conclusão é de que existem muitas alternativas de conectividade, né? Eu não vou entrar em detalhes e jargões técnicos aqui, mas LoRa, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G, são muitas as alternativas tecnológicas que permitem que você leve essa conectividade. Mas a tecnologia que nós acreditamos seja mais custo-efetiva, que te permita uma garantia, né, de futuro e de evolução, é o 4G, também conhecido como LTE. E a frequência, eu coloco aqui a frequência, né, assim como a gente tem frequência de rádio FM e AM, né, o rádio AM viaja mais longe, o 4G hoje opera na frequência de 700 MHz, que viaja mais longe. Então, permite que você, com menos infraestrutura, cubra uma área maior, e um dos principais desafios para se levar a conectividade para a floresta hoje, ele é justamente a viabilidade econômica, é o custo por hectare de lançamento, de operação dessa tecnologia, diante da maturidade das aplicações tecnológicas. Então, por essa razão, hoje, a nossa escolha, e diga de passagem, né, brinco também, a gente tem, hoje no agronegócio, em boa parte das florestas brasileiras, nós temos o 0G, então a nossa proposta é partir com o 4G, que é uma tecnologia que já garante a evolução para o 5G, então prontas aplicações demandem, né, essa capacidade, essa velocidade, baixíssimo tempo de resposta que o 5G vai trazer para o negócio, a conectividade 5G, ela passa então ser necessária, né? E o 4G garante uma evolução tranquila, simples e de baixo custo para o 5G. Então, por que dessa escolha do grupo, né? Primeiro porque é uma tecnologia aberta, então você pode conectar máquinas, coisas e pessoas, pode ter uma abrangência nacional, é uma tecnologia acessível, então é um padrão global, né? Juntamente com a porta Ethernet que a gente usa nos nossos computadores, é a tecnologia que viabiliza o maior ecossistema de dispositivos. Então, qualquer solução que você busque hoje, no futuro, para usar dentro da sua operação florestal, você vai encontrar uma tecnologia com 4G nessa frequência de 700 MHz. Né? E, por fim, como eu coloquei, é a tecnologia que dá o menor custo por hectare possível. Ela é uma tecnologia também simples, então permite a mesma 4G ou LTE que a gente usa na cidade, portanto, o seu celular, no momento que você entra numa área coberta de 4G na floresta, ele deve funcionar. A operação, né, a empresa florestal ou o produtor agro, ele não precisa operar essa rede, portanto, não precisa ser um especialista em telecomunicações e focar no seu core business, e é uma solução que permite evolução para o 5G. Né? E aí vem a pergunta, quer dizer, que isso é muito interessante. Nós estamos hoje... Fizemos um trabalho junto com o Conectar Agro, junto com vários produtores rurais na região do centro-oeste brasileiro, em áreas de soja, milho e algodão, para responder a seguinte pergunta: muito bem, eu vou colocar a conectividade, habilitar essa conectividade, ela tem um custo, e como é que eu sustento isso? Qual que é o caso de negócio por trás dessa conectividade? Nós fizemos, então, análise em áreas desde 1.000 hectares até 11.000 hectares, então numa abrangência grande, e buscando quais eram as aplicações que hoje sustentavam economicamente esse negócio. Esse é um trabalho feito, portanto, para o agro, e nós estamos, nesse momento, desenvolvendo, junto com alguns dos parceiros que estão aqui, inclusive, esse caso de negócio para o mundo da florestal, que eu acho que vai ajudar boa parte das empresas que estão aqui nos assistindo hoje, e as convido também para fazer parte desse estudo, a sustentarem, né, a defesa de investimento para levar a conectividade, que eu acho que todos temos certeza de que ela é um habilitador e acelerador da digitalização, mas muitos não sabem
construir esse caso de negócio. Então, eu mostro aqui hoje o benchmarking do agro e espero em breve possamos juntos aqui fazer um novo seminário para mostrar os resultados da floresta, né? Então, nós analisamos a aplicação de agroquímicos, que junto com a conectividade em tempo real permite-se evitar sobreposição, evitar aplicações desnecessárias. Isso no agro trouxe uma economia de 4% de eficiência. O combustível, tá? A economia de combustível, a detecção em tempo real de uma máquina que está com o ar-condicionado ligado no momento desnecessário, usando a máquina numa rotação inadequada, quer dizer que isso traz um ganho que alguns estudos, em alguns casos, mostram de até 18%, incluímos nesse estudo 5%, e fizemos essa análise também em vários outros aspectos, como gestão de pessoas, manutenção preditiva, que significa eu atuar numa máquina antes, quando eu começo a diagnosticar uma potencial falha de uma peça, né, e evito um dano maior, e segurança, porque eu acho que nas florestas, por serem zonas remotas e não necessariamente com pessoal alocado, né, definitivamente ali dentro daquela região, então segurança patrimonial, assim como prevenção de incêndios, são aspectos muito interessantes. A conclusão desse estudo é de que a economia, né, numa fazenda de 1.500 hectares, ela significa R$266 mil por ano. Isso aqui traz uma economia por hectare de R$177 por hectare por ano. Para vocês terem uma ideia, né, e fazer um benchmarking, no agro, em média, hoje, temos um custo de conectividade por hectare por ano entre R$4 e R$10. Tá? Quer dizer que, pensando num custo entre R$4 e R$10 de conectividade por ano, somente com essas aplicações, e essas são 5 dentre a vasta gama de opções, eu pago em mais de 20 vezes, né, o investimento em conectividade. Bom, e aí tem um segundo aspecto que para mim me deixou muito, muito orgulhoso trabalhar com conectividade, que é justamente o aspecto social. Talvez até mais importante, eu brinco que a gente tem que fazer 3 coisas na vida, né? Escrever um livro, plantar uma árvore, que para o grupo aqui, né, é algo bastante frequente, e conectar o agro, conectar o campo. Porque a gente tem a possibilidade de mudar a vida do campo brasileiro hoje, levando crescimento econômico, mas também trabalhando bem-estar e trazendo uma revolução social. Esse movimento no agro hoje já permitiu que nós conectássemos mais de 6 milhões de hectares, o que levou a mais de 208 cidades conectadas, 50 mil propriedades de porte variado, mais de 575 mil pessoas beneficiadas por essa conectividade. Imagina isso, né, durante a pandemia, o que isso significou para essas famílias, e quase 24 mil quilômetros de rodovias conectadas. Né? Quer dizer que o aspecto social, o impacto, tanto para o negócio, né, quanto para a empresa, do ponto de vista de ESG, quanto para a sociedade como um todo, é enorme. Bom, e aí eu entro efetivamente no trabalho que nós estamos fazendo hoje, que é como viabilizar a conectividade nas florestas. A floresta hoje tem uma demanda e frequência de atividades diferente do agro brasileiro. Então, é muito importante o trabalho que a gente tem feito de buscar como aproveitar a infraestrutura de torres existente, a infraestrutura de segurança patrimonial e prevenção de incêndios existente, para permitir uma expansão dessa conectividade no custo-benefício mais aderente possível, né? Então, a gente tem trabalhado tanto no uso dessa infraestrutura, vocês podem ver ali onde está escrito macrocélula, né? A ideia é que a gente aproveite a infraestrutura atual existente em boa parte dessas fazendas plantadas, para que dali possamos usar uma conectividade e irradiar um sinal 4G e no futuro 5G para essas fazendas, ao mesmo tempo que buscar o desenho de trailers, né, e pequenas estações móveis que permitam complemento dessa conectividade junto às frentes de trabalho, usando sempre a tecnologia 4G, que vai ser a tecnologia que te dá maior alcance possível e o menor custo por hectare coberto. Tá? Então, portanto, deixo um convite. Eu acho que esse trabalho é um trabalho que a gente está, né, um trabalho em curso. Eu deixo o convite para que a gente construa essa floresta digital juntos. Tá, Fernando? E com isso, devolvo a palavra para você. Obrigado, Renato. Muito interessante esse case do agro, né? Eu acho que ficou aqui bem interessante para todos que estão acompanhando. Um case do agro que pode ser aplicado aí no florestal, claro que com as suas devidas particularidades de um setor para outro, mas eu acho que o que é bastante interessante é que acho que ninguém aqui tem dúvida da importância e da necessidade da conectividade.
como você citou algumas vezes. A questão é como viabilizar isso, considerando que o florestal tem um ciclo um pouco maior. Mas foram vários insights que você colocou, os pilares ali são pilares praticamente exatamente iguais, né, para o nosso setor florestal. Então, vários insights de como se calcular essa viabilidade de uma maneira mais ampla e integrada, além, obviamente, do aspecto social, né, que é fenomenal o quanto que isso pode contribuir, além do negócio, com a sociedade, com a comunidade onde as empresas estão operando. Muito obrigado, Renato. Passo a palavra, o convite agora para o Rodrigo Marangoni, da Ponce. Vamos lá, Rodrigo, fique à vontade. A palavra é sua. Acho que o seu som não está funcionando. Está melhor agora? Agora sim. Agora sim. Beleza. Então, primeiro, agradecer aqui o convite, a oportunidade de participar desse evento. Falar um pouquinho aqui para vocês, primeiro me apresentar. Eu sou Rodrigo Marangoni, sou engenheiro mecânico, atuei por mais de 10 anos na gestão de frotas de equipamentos pesados, na indústria da construção e na indústria florestal. E nos últimos 2 anos, venho atuando na Ponce, na área de vendas e marketing. Então, trazer um pouquinho da visão do uso, né, dessa digitalização, uso de dados na colheita florestal e como isso está dentro desse ecossistema, dessa conversa de hoje aqui da revolução digital da floresta plantada. Bom, primeiro, uma breve introdução sobre a Ponce. A Ponce é uma empresa finlandesa, provedora de soluções para colheita CTL, Cut to Length, como o Marcos falou, criada na Finlândia, esse sistema, né? Eu vou só citar 2 pontos aqui que acho que tem um link muito forte com esse evento, né? Umas mega tendências que já foram citadas aqui por muitos e que tem nos guiado, a tecnologia, que tem alterado tudo e numa velocidade cada vez maior, e a crise de sustentabilidade atual que o planeta enfrenta, e nós acreditamos que as nossas soluções, né, com esse nosso propósito de entregar soluções sustentáveis para o benefício dos nossos clientes e para o meio ambiente, a gente é parte da solução dessa crise de sustentabilidade, como o embaixador José Carlos da Fonseca Júnior trouxe muito da importância do setor florestal para esse aspecto. Bom, então falando um pouquinho da revolução digital aqui na floresta plantada, como que a colheita está situada nesse processo, né? De maneira bem simples e didática aqui, essa representação do processo da floresta plantada, então desde a produção e manejo, parte de planejamento de recursos e compra de madeira, a parte da colheita, que eu vou tratar com um pouquinho mais de detalhe, o transporte e aí o processo de transformação fabril, né? Durante todo esse ciclo, né, há necessidade de um fluxo constante não só de madeira, mas de informação. Bom, como é que os dados da colheita, então, contribuem para esse fluxo de informação e para essa revolução digital que a gente está tratando aqui, né? Eles impactam não só na colheita, obviamente, que eles trazem muita informação, né, para a colheita, para o processo de colheita, mas o que eu quero trazer aqui é um pouquinho uma visão do que ele pode beneficiar nos outros aspectos do ciclo, né? Então, a gente vai trabalhar com volume produzido, como o Marcos comentou lá na Finlândia, inclusive os pagamentos são feitos com a medição de volume que o harvester gera, né? A manutenção no momento certo, o Renato acabou de citar aqui a parte de manutenção preventiva e preditiva, né? Então, usar os dados das máquinas para entender a saúde da máquina em momento adequado de fazer intervenções nela, o planejamento operacional, as máquinas se comunicando e a gente podendo
o supervisor de operação, o gestor da operação podendo entender o melhor momento e a melhor tomada de decisão para o planejamento operacional, e também um acompanhamento em tempo real da performance do operador, entender em que fase o operador precisa de uma capacitação maior, em exatamente qual fase do processo dele de trabalho ele precisa de um acompanhamento, qual é o consumo de combustível dele e etc. Né? Mas não fica só aqui, tem um impacto também nas outras etapas do ciclo da floresta plantada, os dados que podem ser obtidos hoje na colheita florestal, simplesmente através das máquinas florestais, né? Aqui, então, o primeiro deles, bastante óbvio, no transporte, a geolocalização das pilhas com o volume em cada pilha, o que permite um planejamento de carregamento e transporte muito mais assertivo e muito mais simplificado, né? Aí a gente pode olhar para os ciclos seguintes, né, que estão aqui ao redor, que vão voltar após essa colheita, e a gente pensar no planejamento de recursos e compra de madeira. Eu consigo ter essa medição de estoque em campo, seja em lenheiro, seja em pilha, né, baseado no que foi produzido pelo harvester, o que já foi transportado pelo forwarder, o que ainda não foi transportado pelas carretas, né? Mapas mais precisos. Então, as máquinas hoje com mapas embarcados e que podem fazer intervenções nos mapas, apontando ali um micro-relevo que passou desapercebido. As máquinas estão passando em 100% da área da floresta. Então, a gente consegue enriquecer e melhorar a precisão desses mapas. E aqui, na área de silvicultura, na produção de madeira, né, uma possibilidade de trazer ganhos na produtividade, já que a gente está medindo tora a tora que passa no harvester, que é colhida, a gente consegue entender, depois eu vou trazer lá no final um mapinha que mostra um estudo de caso, a produtividade em cada área de árvore da floresta e como a gente pode aplicar isso na silvicultura para melhorar a correção nutricional daquela floresta somente nos locais necessários. Então, se vem a riqueza que a gente pode ter, né, com os dados que saem aí da colheita, impactando todo o ciclo. Não menos importante, o maior aproveitamento do ativo florestal. Inteligência artificial e machine learning que tem hoje nos equipamentos, a gente consegue prever com a máquina qual que é o melhor aproveitamento daquela árvore que ela acabou de abraçar, né? Então, desse jeito, gerando maior aproveitamento do recurso e do ativo florestal, gerando mais rentabilidade para o ativo. Bom, mas tudo isso depende dos dados serem confiáveis, né? E os dados serem confiáveis, a gente precisa ter processos conhecidos, né? Por trás disso. A aquisição desses dados precisa ser conhecido. Os computadores estão nas nossas máquinas desde o início dos anos 1990, né? São 30 anos já de dados de computadores, coletando dados nas máquinas de colheita, nos harvesters e forwarders. Mas a acuracidade dos dados também é importante. E para esses dados terem acuracidade boa, a gente precisa fazer essa link da máquina florestal hoje, né, com um instrumento de precisão, de medição. Como o Marcos falou, tem um processo, tem lá para receber o pagamento, tem um sistema de controle desses dados, né, de calibração das máquinas definido. E a qualidade das decisões, então, com os dados confiáveis e com a acuracidade dos dados bem tratada, né, a qualidade das decisões vai ser boa também. Se os dados não forem bons, as decisões não têm como ser boas, né? E aqui uma olhada um pouquinho para o futuro, né? A gente tem visto e a gente tem trabalhado com aumento dos sistemas de percepções e sensores das máquinas. Cada vez mais as máquinas passam a ter sistemas de percepção do ambiente em que elas estão, de percepção dos movimentos que estão sendo feitos, e isso vai trazer ainda nos próximos anos muito mais evolução na colheita.
Como é que a gente vê na Ponce o papel do fabricante de máquinas, né, nesse sentido da digitalização e dos dados? A gente acredita que o desenvolvimento das inovações e soluções, ele sempre foi e sempre será baseado nas necessidades dos nossos clientes, nas dores dos clientes e em como a gente pode ajudar a resolver essas dores, né? E a gente entende que os dados coletados, eles são cruciais para ajudar os próximos desenvolvimentos, né, de melhoria, desenvolvimento de produtos e de outras soluções. Então, essas soluções de coleta, de transmissão, tratamento e integração de dados, né, numa plataforma em nuvem, elas são essenciais para a gente poder evoluir e construir também mais valor para os clientes, oferecendo soluções como serviços digitais, né? Nos serviços digitais, a gente pode oferecer monitoramento da frota, manutenção preditiva, informação de volta para a máquina para aumentar a eficiência daquela operação, e aqui tocar num ponto do ser humano, né? Acho que é no iceberg ali do Marcos, na fala do Renato também, a importância das pessoas, né? E aqui eu trago um outro aspecto, o quanto a gente está preparado e o quanto a gente está preparando as pessoas para viverem esse mundo de revolução digital. E como essa revolução digital pode trazer, né, a personalização de treinamentos, eu treinar apenas aquela necessidade que aquela pessoa tem e não dar um treinamento genérico em que as pessoas perdem interesse e o aproveitamento é baixo, o custo é alto. Então, aqui dois cases rápidos de sucesso. Esse é o que eu comentei sobre a produtividade da floresta, né? Cada um desses pontinhos foi uma árvore colhida, e aqui a gente consegue medir árvore a árvore a produtividade que ela teve, como que foi a produtividade do crescimento da floresta, né? E isso permite diversas aplicações nos ciclos seguintes de silvicultura, podendo fazer aqui aplicação de nutrientes em taxa variável apenas nos locais mais necessários, entre outras que tenho certeza que tem muitos especialistas aqui que podem imaginar aplicações além do que eu posso citar aqui. O que é importante comentar para vocês? Nós fizemos aqui nesse estudo, né, realizado aqui no Brasil, com eucalipto descascado, uma comparação com cubagem rigorosa, tora a tora, e a precisão dos dados, né, daquela verdade absoluta que o Marcos falou, dos dados do Harvester, foi de mais de 99% de precisão em volume. Então, os dados estão aí, os dados são confiáveis e eles têm uma altíssima acuracidade. E aqui um outro case, né, de uma ferramenta digital que está dentro das máquinas, em que o operador consegue fazer um autotreinamento, ele consegue aqui uma tela de forwarder, cada uma dessas colunas é uma viagem do forwarder, né? E aqui ele traz todas as informações do tempo, da distância, de quantos litros por hora ele gastou naquela viagem. Então ele consegue entender a cada uma das fases do trabalho que vão aparecendo aqui também, se ele está sendo mais eficiente ou menos eficiente do que no momento anterior, e ele consegue depois, isso daí tudo estando na nuvem, você comparar todos os seus operadores, entender onde precisa ser capacitado cada um dos operadores, se é no deslocamento, se é no carregamento, no descarregamento, enfim, todas as informações estão aí. E do mesmo jeito aqui para o Harvester, né? Essa tela mostrando aqui como que está o meu ritmo atual nas últimas 5 árvores, então consigo ver se minha produtividade está melhor do que a minha média do turno. Aqui eu estou nessas últimas 5 árvores, o ritmo foi de 175 árvores por hora, contra uma média de 115 no turno, o tempo que eu estou levando no processamento de cada árvore, e assim a gente consegue ir evoluindo né, um autodidata, tornando o operador ali com essa assistência dentro da máquina. Isso é o que eu queria compartilhar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade. Ficam aqui meus contatos, para quem tiver fácil com o celular aí, meu perfil no LinkedIn, e fico à disposição aí para responder qualquer necessidade. Fernando, é com você.
Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Interessante a reflexão aqui que foi trazida justamente dos dados gerados na colheita, né, que além da melhora da eficiência do processo de colheita em si, mas como ele também pode impactar os outros pontos, né, da cadeia produtiva. Isso é bastante interessante, fica a reflexão nesse sentido. E somado a isso também a questão, obviamente, da melhora na capacitação, né? Fazer uma capacitação, um treinamento, um desenvolvimento mais assertivo, também utilizando os dados gerados pelos equipamentos. Então, obrigado aí pela apresentação, Rodrigo, pela reflexão. Próxima palestrante será o Rolf e o Fernando, da empresa Collective Crunch. Então, passo a palavra aos senhores. Bom dia a todos aí no Brasil. Hello. My name is Rolf Schmitz. I'm the CEO of Collective Crunch. Thank you very much for having me and for Business Finland and the other participating speakers in organizing the webinar. I speak to you from Finland. I do not speak Portuguese, and so we have arranged for Fernando Ribeiro from our technical team to give the presentation in Portuguese. And Fernando is a geospatial developer in our team. So Fernando, thank you very much. Stage is yours, please. Thank you, Rolf. Bom dia a todos aí no Brasil. Vou-vos então apresentar brevemente a Collective Crunch. Conseguem-me ouvir? Sim, ouvimos bem, Fernando. Ok. Só estava a ver se estava tudo bem. Como eu estava a dizer, vou-vos então apresentar brevemente a Collective Crunch. Sumariamente, a Collective Crunch é uma empresa fino-alemã, fundada em 2016 por estas 3 pessoas. Uma delas vocês já conhecem, que é o Rolf, da Alemanha, o Christoph, da Áustria, e o Jarkko, da Finlândia. Penso que este número não está atual, mas temos mais de 2 milhões angariados em investimentos até ao momento. E a Collective Crunch centra-se numa especialização que eu chamo do triângulo virtuoso entre o Big Data, a informação geoespacial e a inteligência artificial. Neste momento atuamos principalmente nos países nórdicos e bálticos, porém, devido ao nosso sucesso, há grande interesse por parte dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa e esperamos em breve na América Latina, no Brasil. Estes números também penso que não estão atuais, mas estamos à volta de 14 pessoas a trabalhar na empresa e à volta também de 20 freelancers que trabalham em conjunto com a Collective Crunch. A Collective Crunch é uma das empresas líderes na área da inteligência artificial na Finlândia. Está ao lado de grandes nomes nesta área, como podem ver. Em 2018, penso que este foi o rastilho do nosso crescimento, pelo menos foi na altura que eu comecei a colaborar mais diretamente com a Collective Crunch e na altura a equipa era pequena e foi uma grande alegria quando vencemos o Copernicus Land Monitoring projeto, um projeto da União Europeia na área florestal e da inteligência artificial. Neste momento, 6 em 10 das principais empresas nórdicas são nossos clientes. É óbvio que nós ambicionamos ter as 10 maiores empresas a trabalhar e a desenvolver connosco o nosso projeto. De seguida vou-vos apresentar brevemente o nosso produto principal, que é o Linda Forest, que basicamente é uma compilação daquelas 3 áreas que eu há pouco vos disse de atuação. Trata-se de por baixo, digamos que é uma plataforma de inteligência artificial que neste momento podemos considerar é a melhor para o setor florestal. Neste momento trabalhamos com mais de 120 camadas de dados de até 40 anos atrás, de 4 décadas atrás. Penso que estes números são sempre atualizáveis porque nós todas as semanas estamos a introduzir novos conteúdos para a nossa base de dados espacial, são muitos terabytes de informação. E todo
toda esta camada de informação é então injetada, digamos assim, em modelos de machine learning, que são modelos dinâmicos, porque se adaptam a essa nova fonte de informação que vai sendo injetada no sistema, e através disso conseguimos ter uma potência muito, muito boa nos nossos modelos preditivos, que são muito, muito, muito mais precisos do que os modelos atuais convencionais. Neste momento, nos nossos clientes, temos mais ou menos uma área de cobertura total de cerca de 10 mil hectares, mas, como eu vos disse, estes números estão sempre em atualização à medida que novos clientes se juntam a nós. Ao nível do conjunto de dados que nós utilizamos, penso que aqui a novidade não é muita, porque já foi um pouco falada por outras apresentações. Nós utilizamos dados de satélite e de detecção remota. Utilizamos muito dados de lidar para complementar os nossos modelos, se disponível. Os dados de Harvester também já foram muito referidos aqui, que para nós são muito importantes, principalmente no início, quando estávamos a debitar os primeiros modelos. Lembro-me, alguns em 2018, penso eu, que tivemos que incorporar milhares de ficheiros de uns formatos de Harvester muito antigos, da década de 90, que nos deu algum trabalho, mas que esses dados eram primordiais para nós aferirmos da validade da nossa informação, que era debitada pelos nossos modelos. E através dessa validação, podemos dizer que temos muito melhor precisão do que os modelos comparativos de lidar e os modelos de amostragens de visitas de campo. Esta é um pouco a nossa interface web. Nós estamos a utilizar esta é a nossa legacy, nós chamamos a aplicação de anterior geração. Nós estamos a utilizar as principais tecnologias ao nível de mapeamento espacial, que nos permite ter estas visualizações ao nível tridimensional, que nos dão uma perspectiva real ao nível de volumes e de qualidade de informação da madeira no terreno. Temos também uma espécie de drill down ao nível de propriedade de informação, que nos permite ter uma panóplia de informação que temos disponível através do nosso sistema de informação. Neste caso, a informação que vocês veem por baixo até é pouca, porque este é o nosso por motivos confidenciais, isto é o nosso ambiente de testes, mas posso-vos dizer que em alguns clientes nós temos esta tela completamente cheia de informação ao nível de propriedade. Um pouco fruto da experiência passada com a nossa antiga interface, desenvolvemos recentemente uma nova aplicação chamada Linda Scouting, que compilamos um pouco da nossa experiência passada e conseguimos mostrar a mesma informação de uma forma mais compartimentada e mais visualmente apelativa, como podem ver aqui, com diversos gráficos ao nível de volumes, classes de desenvolvimento, ao nível dos stands das próprias propriedades, etc. Recentemente também integramos a questão do carbono e dos orçamentos de carbono. Neste momento estamos a utilizar a metodologia do IPCC, que foi afinada para a Finlândia, e já tivemos os primeiros resultados e já conseguimos comprovar através de alguma informação oficial que existe a nível da Finlândia, que o nosso modelo está bastante execuível e estamos bastante satisfeitos com os primeiros resultados. E por último, um pequeno quadro final das possíveis aplicações que o Linda Forest pode ter para ajudar no Brasil e em qualquer outra parte do mundo. Normalmente o problema ao nível da disponibilização dos dados de inventários precisos e atuais para o planejamento de colheitas, o Linda Forest é uma solução em constante, como vimos anteriormente, em constante aprendizagem, em que fornece sempre dados precisos. Normalmente costumo dizer que quanto mais informação e mais recente, mais preciso é o nosso modelo final. Compreender o desempenho do crescimento nas variantes das espécies no local de destino, através da monitorização do crescimento com dados analíticos de microclima. Compreender anomalias de crescimento para evitar alterações.
os dados analíticos holísticos de todos os parâmetros legais para compreender o contexto de dados analíticos de crescimento, como compreender condições em áreas protegidas e projetos de compensação de carbono, através da monitorização de biodiversidade e os tais estoques de carbono. Penso que era muito sucintamente aquilo que eu vos tinha para apresentar. Fica aqui o contacto do nosso diretor Rolf e a sua página de LinkedIn para futuros contactos. Muito obrigado, Fernando, Rolf, pela apresentação. Bastante interessante essas possibilidades que a inteligência artificial pode trazer aí para o negócio florestal. Acho que é importante ressaltar que a Collective Crunch, apesar de ainda não estar aqui no Brasil, é uma empresa bem estabelecida na Europa, com grandes clientes, como apresentado, com alguns cases de sucesso interessantes. Demonstra toda a possibilidade aí do uso da inteligência artificial, de novo, para a cadeia inteira de suprimento da madeira. Então, muito obrigado pela apresentação. Dando sequência aqui, vou passar a palavra para o Matti Landin, Business Finland, que seguirá com sua apresentação. Matti, fique à vontade. Obrigado, Fernando. Estou aqui abrindo a apresentação. Só um momento. Fernando, você está conseguindo ver em tela cheia agora? Sim, conseguimos ver e ouvir bem. Ok, ótimo. Então, bom dia a todos. Meu nome é Matti Landin. Eu trabalho para a Agência de Financiamento de Inovação e Promoção Comercial do governo da Finlândia. Eu atuo também como líder da nossa equipe de bioeconomia em América Latina. Eu quero agradecer a presença de participação de todos, todas. O número de participantes é bem grande e altamente qualificado. Eu vou passar hoje fazer uma apresentação da ecossistema da Finlândia que gera a tecnologia florestal. E depois, no final, vou fazer uma proposta de cooperação para a indústria de florestas plantadas do Brasil. Primeiro, vou explicar o que é Business Finland. Nós somos uma agência do governo finlandês que é responsável por impulsionar a inovação nas empresas, promover exportações, atrair investimentos para a Finlândia e até promover turismo. Nossas ferramentas e maneiras de trabalho são financiamento de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas individuais, programas temáticos de pesquisa, desenvolvimento de inovação para empresas, centros de pesquisa e universidades, assessoria e coaching para as empresas e redes de contatos internacionais, tanto nos mercados quanto nas redes de pesquisa e desenvolvimento. Nossa a agência aplica dinheiro dos contribuintes, mais ou menos 650 milhões de euros por ano, junto com as empresas que contribuem com mesma quantia. Nossos projetos nós temos anualmente aplicamos a fundo perdido aliás, nossa aplicação é fundo perdido ou empréstimos. As empresas entram com sua contrapartida, que é de igual valor, e isso soma em torno de 8 bilhões de reais que nós aplicamos junto com as empresas em 5 áreas prioritárias do governo finlandês, onde se destacam bioeconomia e digitalização. Falando da bioeconomia,
que é uma área estratégica do governo da Finlândia e para nós na Business Finland como executor da política do governo, nossa visão é que a substituição das matérias fósseis é cada vez crescente. E como Marcos já falou aqui, tudo que é feito de óleo pode ser feito de madeira. Eu acrescentaria que nós já estamos fazendo várias coisas destas possibilidades. Além de desenvolver e apoiar o desenvolvimento de tecnologia, nós também fazemos o trabalho de divulgar os resultados, as soluções disponíveis, criados tanto nas nossos programas ou fora deles. E no que se tange a nossa área de foco hoje, nós vamos divulgar um material contendo a oferta finlandesa de tecnologia para manejo florestal de precisão em aproximadamente em 3 meses. E outra material vamos divulgar referente à tecnologia de fabricação de celulose e papel e novos bioprodutos, têxteis e bioquímicos. Este também estará disponível em torno de 3 meses. São contendo todas as principais empresas, entidades de pesquisa e um panorama geral das soluções da Finlândia e possibilidades de cooperação. Existem também algumas áreas relacionadas que já têm estes respectivos materiais prontas, descrevendo as soluções disponíveis. São estes que estão prontas lá, são, por exemplo, segurança de dados, inteligência artificial, sensoriamento remoto e logística inteligente e portos inteligentes. Agora, entrando um pouquinho naquele tema que eu mencionei, nosso futuro material de introdução de oferta finlandesa em manejo florestal de precisão, eu vou passar algumas páginas sobre este futuro material. Este escopo que estamos falando neste contexto já foi passado aqui por apresentações anteriores, então não vou entrar muito em detalhe nele, mas só lembrando que tratamos de sensoriamento remoto, plataformas de dados e analítica e inteligência artificial, conectividade e inventário digital de florestas, máquinas para colheita e logística, especialmente de catulente, e otimização de cadeia de fornecimento do ponto de vista da demanda da industrial. E aqui eu queria levantar só alguns dos exemplos que nas empresas que estão, vamos apresentar com maiores detalhes. Por exemplo, ICEYE, de pequenos satélites que conseguem fornecer imagens mesmo com dias nublados. A ICEYE tem contratos importantes no Brasil, e uma subsidiária. A Collective Grants, que acabou de ser apresentado, uma plataforma de AI, que possibilita decisões melhores através de análise melhor de dados. E Mosaic Mill, que utiliza aeronaves leves com câmeras hiperespectrais. Esta empresa foi adquirida neste mês por Pöyry ou AFRY. Mas são vários outros que estarão apresentados. Na área de colheita e logística, igualmente nós temos empresas que investem em uso de dados para melhorar a eficiência e segurança das operações. Ponsse foi bem já explicado, tem Mantinen de soluções de manuseio de materiais, Finnus de Sisrei de madeira, tem os pneus da Nokian Tires, outros fornecedores de harvesters, forwarders, tais como John Deere e Komatsu, também fabricados na Finlândia. Para
É também importante lembrar que para empresas finlandesas poderem gerar tecnologia competitiva na vanguarda para operações florestais, eles contam com muitas outras competências que podemos chamar de relacionados. Lá estão a tecnologia de segurança de dados, fotônica, sistemas autônomos, analítica e inteligência artificial, manufatura sustentável, conectividade sem dúvida, logística inteligente e os novos bioprodutos e sustentabilidade, onde, aliás, a Finlândia é muito bem ranqueada no mundo. E agora, por último e mais importante, eu gostaria de fazer uma proposta de colaboração para as empresas de florestas plantadas, que nossa agência está à disposição dos senhores e senhoras para encontrar as soluções finlandeses para seus desafios atuais e futuros, gratuitamente para senhores. Senhores só podem nos descrever o que estão procurando e nós vamos indicar as empresas e senhores podem depois escolher com quem querem falar. E eu ouso dizer que nós conhecemos muito bem as empresas porque todos usam nosso financiamento. E outro, nós podemos também financiar, serrar empresas finlandesas, se senhores entrar em desenvolvimento de tecnologias com eles. Quem estiver interessado, agora ou no próximo futuro, por favor, me contactem. Muito obrigado e passo a palavra para Fernando. Muito obrigado, Martin. Acho que o trabalho do Business Finland tem alguns pontos interessantes, né? Mostra o compromisso do governo finlandês, né, com a inovação, com o desenvolvimento, com o investimento, inclusive, no seu caso, sediado aqui no Brasil, o Business Finland aqui no Brasil. Então, isso é muito legal. E outra questão, então, existem várias empresas de médio e grande porte já conhecidas dos brasileiros, né, que atuam aqui, mas uma infinidade de startups aí finlandesas e brasileiras, né, que podem trocar conhecimento, fazer negócio. Então, parabéns pela apresentação, pela iniciativa, e fica oportunidades a todos aqui de explorar um pouco mais esse canal, aí junto à Business Finland. Pessoal, nós teríamos um período agora de perguntas e respostas, mas como a gente está com o tempo apertado e a gente não ia explorar o tempo aí o tempo das 2 horas, faremos o seguinte: boa parte das perguntas aqui no chat que já foram respondidas, as que não foram respondidas serão respondidas posteriormente. Eu vou encaminhar então para a finalização do evento. Vou passar a palavra agora para o Wilson Andrade, o presidente da ABAF, e na volta farei pequenos recados finais aí, um agradecimento. Então, Wilson, fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado. Consegue me ouvir? Sim, ouvimos bem. Ótimo. Se pudéssemos dar um nome a esse seminário, eu diria, a palavra-chave seria cooperação. Cooperação que já é longeva entre o Brasil e Finlândia, não só no setor florestal, mas especialmente no setor florestal. Nós somos, no Brasil, pouco internacionalizados e precisamos de parceiros na área de financiamento, investimento e tecnologia para aproveitar melhor a abundância de recursos naturais que esse Brasil tem. No setor florestal, nós já somos, por exemplo, campeões na exportação e produção de celulose, mas nós podemos crescer também em outros produtos que já estão desenvolvidos e outros, como mencionado em várias partes dessas apresentações, que estão em desenvolvimento. São 5.000 produtos diferentes, vamos repetir, com boas possibilidades e boa demanda no mercado mundial
que essa demanda significativa cresce com o crescimento da população e com a melhoria de condições de vida de boa parte delas. Essa cooperação Brasil-Finlândia, como foi dito, tem quase 100 anos e ela se dá em todas as fases das ações e do trabalho do setor de base florestal no Brasil. Desde o projeto técnico da fábrica, a engenharia, até mesmo os equipamentos, máquinas, e agora, cada vez mais com digitalização e conectividade, como nós vimos, esses ganhos, essa parceria entre as empresas nacionais ou estrangeiras aqui instaladas, entre a academia no Brasil, a própria Embrapa Floresta, que tem um trabalho muito bom nesse setor ao longo dos anos. Essa cooperação, esse compartilhamento de possibilidades, sem dúvida nenhuma, vai gerar bons resultados. Eu acredito nessa parceria e com ela estou comprometido, como cônsul da Finlândia na Bahia, e os consulados, é preciso que a gente chame a atenção disso, são janelas para embaixadas, e as embaixadas são portões para os países e as empresas, como mencionadas e apresentadas aqui. A Bahia é grande e muito diversificada. Aqui na Bahia cabe uma França inteira. Nós temos na Bahia produtividade alta e comprovada, com elevados compromissos de ESG e sustentabilidade. Nós temos demanda local por madeira para o setor de mineração, secagem de grãos, energia, setor têxtil, pellets, madeira serrada, madeira tratada, etc. Portanto, demanda crescente por madeira plantada. Nós temos terras disponíveis, investidores nacionais e internacionais de sucesso. E a Bahia tem uma novidade, que é uma grande ferrovia, que é a FIOL, que é a Ferrovia Oeste-Leste, que cruza toda a Bahia a partir do Porto de Ilhéus, no nosso sul, até o entroncamento com a ferrovia Norte-Sul. São mais de 1.500 quilômetros de nova logística, cortando terras disponíveis que podem acampar, que podem receber e viabilizar a implantação de muitos polos agroindustriais integrados. Portanto, eu convido todos a pensar em investir também na Bahia. E falando de encerramento, eu agradeço aos promotores pela oportunidade de contribuir, de estar aqui e tanto aprender. Parabenizo as empresas que também apresentaram e estão oferecendo equipamentos, serviços, tecnologias diferentes e avançadas para o setor de florestas plantadas. Cumprimento os muitos participantes que espero continuem em contato com os palestrantes para construírem novas parcerias, ou seja, os participantes e os palestrantes têm muito a ganhar com esse contato, com essa aproximação, e vamos plantar madeira para que não falte nem no Brasil, nem no mundo, para atender a crescente demanda mundial. Assim, nós estaremos levando o desenvolvimento ao interior dos nossos estados, desconcentrando a economia das nossas regiões e levando onde mais se precisa: renda, emprego, impostos, melhores condições sociais, sempre com sustentabilidade. Novamente, senhores, parabéns a todos pelo excelente evento e muito obrigado. A palavra é sua, Fernando. Muito obrigado, Wilson. Você é um ator importante aí no setor, né? Bastante presente. Acho que é interessante aqui ressaltar o protagonismo da Bahia para o setor florestal e do setor florestal para a Bahia. Acho que aí você falou bastante um pouco disso agora na sua fala de encerramento. Muito obrigado. Pessoal, então, antes de partirmos para o agradecimento final, eu gostaria só de colocar alguns recados. Todos os participantes aqui receberão um e-mail com o link com a gravação do evento, o link para baixar todo o material apresentado. Então, todo o material apresentado aqui estará disponível aos senhores e senhoras aqui presentes, e também um link para uma pesquisa de satisfação e feedback sobre o evento. O QR Code está aí na tela.
mas também nesse e-mail que será enviado a todos os participantes, também haverá o link para preenchimento. A gente pede encarecidamente aí que nos dê o feedback para melhorar os próximos eventos. Aproveito mais uma vez para agradecer a todos, os amigos aí de FinCham, do comitê, que a gente trabalhou nos últimos dias para a organização do evento, mas tanto a Embaixada como o Business Finland, todos os apoios, né, da IBA, a BAF, Conectar Agro e, obviamente, a todos os amigos aí palestrantes. Muito obrigado pela contribuição, muito obrigado pela presença de todos e, com certeza, nos encontraremos aí, e espero que em breve presencialmente, mas, enfim, desde então, virtualmente. Obrigado, ótimo dia a todos. E parabéns pela execução, Fernando, pela coordenação. Obrigado, Wilson. Um abraço, pessoal. Até logo, amigos. Prazer.